Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui é o Manuel, como sempre, e hoje a gente vai falar sobre a chegada do segundo reforço visando a temporada de 2023. Estou falando do Steven Mendoza, o Speed Mendoza, ele que defendia o Ceará. O Santos está fazendo a leva no time do Ceará e a gente vai falar sobre essa contratação hoje. A gente já havia noticiado que o Santos tinha um acerto com o jogador lá atrás e hoje se concretizou a contratação do jogador em definitivo. Antes disso, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like, nos siga nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter. Bora para o vídeo de hoje. Steven Mendoza é jogador colombiano, ele tem 30 anos, 1,72 m, foi contratado em definitivo pelo Santos. Eu vou ler aqui para vocês a matéria do GE, que diz o seguinte: Santos anuncia a contratação do atacante Mendoza, que estava no Ceará. O jogador colombiano assinou contrato com o Peixe por 3 temporadas, para variar. O Santos anunciou nessa quinta-feira a contratação do atacante Steven Mendoza, que estava no Ceará. O jogador colombiano de 30 anos assinou um contrato de 3 anos com o Peixe. Os valores envolvidos na transação foram mantidos em sigilo. Isso é bom. O nome do atacante já havia sido aprovado pelo coordenador de futebol Paulo Roberto Falcão e pelo técnico Odair Hellmann. A negociação foi conduzida pelo presidente Andrés Rueda, que deu boas-vindas ao reforço. Aspas, estamos compondo um elenco forte, somando experiência para realizar uma boa temporada. Estamos trabalhando para ter um grupo que dê alegrias à nossa torcida. Ontem anunciamos o Messias e hoje o Mendoza. Seja bem-vindo, afirmou o mandatário. Com passagem pelo rival Corinthians, Mendoza foi um dos destaques do Ceará nessa temporada. Apesar do rebaixamento do Vozão para a Série B, o atacante terminou o ano em alta. Em 2022, o colombiano disputou 50 partidas e marcou 20 gols, além de ter dado 3 assistências. Mendoza é o segundo reforço do Santos para a próxima temporada. O primeiro foi o zagueiro Messias, de 28 anos. O defensor, que foi companheiro do atacante colombiano no Ceará, foi anunciado na última quarta-feira e firmou um contrato de 3 anos com o Peixe. Anteriormente, o clube havia confirmado a manutenção do volante Rodrigo Fernandes. O uruguaio de 26 anos estava emprestado pelo Guarani do Paraguai até dezembro, mas o Peixe exerceu o direito de compra definitiva do jogador. O contrato vai até o final de 2025. Eles finalizam falando sobre a contratação em definitivo do Fernandes. Eu não havia feito vídeo sobre isso, por falta de tempo, muita coisa para fazer, mas fica aqui um comentário breve. Eu achei importante e corretíssima a contratação do Fernandes em definitivo, né? Reforça o nosso elenco, porque se torna um ativo do clube. O jogador Fernandes, que é um ótimo jogador, titular absoluto no meio de campo do Santos, tem que achar alguém para jogar do lado dele, né? Ficar com o Camacho, mesmo eu gostando do Zanocelo, acho que a gente não pode ficar dependendo desses jogadores que não mostraram que podem levar o Santos a um patamar diferente de competitividade. Então a gente precisa de um reforço para botar ali do lado do Fernandes. Mas o vídeo de hoje é para falar sobre o Steven Mendoza. O Steven Mendoza, como a matéria aqui disse, ele tem passagem pelo Corinthians, mas não só pelo Corinthians. Ele passou pelo Bahia, pelo próprio Corinthians, pelo New York City, pelo Amiens da França, pelo Deportivo Cali. É um jogador que é bastante rodado. Já de cara não me agrada o fato dele ter sido contratado com 3 anos de contrato. É um jogador que tem 3 anos, que tem 30 anos, vai fazer 31 agora no meio do ano. Ao final do seu contrato vai estar com 33 anos e meio, quase 34. Então eu não enxergo que no futuro a gente possa utilizar o Mendoza como moeda de troca. Não gostei dos 3 anos de contrato oferecidos para o Mendoza. Também não gostei muito dos 3 anos oferecidos para o Messias, mas até entendo, é um jogador mais jovem, que ele pode ser envolvido em uma troca, em uma negociação. O Mendoza, a não ser que ele faça uma grande temporada, tomara que faça, né? Mas eu não vejo ele chegando nos 2, 3 anos de contrato com o Santos, podendo ser utilizado como uma moeda de troca ou como um ativo tão valioso. Então, enfim. De fato, a última temporada dele o credencia para ser contratado por uma equipe de grande expressão. Ele fez 50 partidas, fez 20 gols e deu 3 assistências. São ótimos números para um jogador que joga pelos lados do campo, ótimos números para qualquer time. Eu não sei quais são os números, sei lá, do Dudu pelo Palmeiras, mas eu não sei. Enfim, posso estar falando bobagem. Mas pelo Santos mesmo, o Ângelo não fez tantos gols,
O Soteldo jogou pouco. O Lucas Braga não fez nem 10 gols, nem 5 gols, não sei. O Mendonça fez 20 gols em 50 jogos e deu as suas assistências. Então, sim, os números dele o credenciam a ser contratado por uma equipe de grande porte. A questão é a seguinte: a chegada do Mendonça no Santos muda o patamar da equipe? E eu diria que pouco. Mas mudar o patamar de um time não quer lá dizer muita coisa. Para onde que você muda esse patamar? Em que sentido você muda esse patamar? Em primeiro lugar, o Mendonça ele pode ser titular do Santos. Eu não estou falando que ele chega para ser titular do Santos, até porque ele joga numa posição na qual a gente tem o Soteldo. O Soteldo é titular, camisa 10 desse time. Mas ele pode ser titular. A gente teve convocações para o Mundial da Seleção de Base. O Ângelo vai jogar, o Marcos Leonardo, se eu não me engano, vai jogar, e o Steve Mendonça ele pode ser utilizado no lugar do Ângelo. No Ceará, ele já jogou em raras ocasiões pelo lado direito, quando o Ceará jogava com 2 atacantes lá na frente, o Jô e ele, pelo fato do Jô ser canhoto, ele jogava pelo lado direito. Então ele pode fazer a função pelo lado direito. Então sim, ele pode ser titular do Santos, e é um titular que pela última temporada é um titular de alto nível. Além disso, ele pode dar variações, se não táticas, mas variações de peça para o Santos, porque ele pode muito bem ser utilizado também na esquerda, que é ali o habitat natural dele, e você deslocar o Soteldo para a armação, para jogar de forma mais centralizada. O Soteldo jogou assim contra o Palmeiras, por exemplo, pelo retorno do Brasileiro, e fez uma partidaça. Foi talvez a melhor partida do Soteldo nesse retorno dele aqui para o Santos. Então, ele muda um pouco o patamar do Santos, não bota o Santos em pé de igualdade com o Palmeiras, com o Flamengo, enfim, não. Mas ele reforça o elenco do Santos. Ele é uma peça, comparando pela última temporada, muito melhor, consideravelmente melhor do que o Lucas Braga, por exemplo. Consideravelmente melhor do que o Lucas Barbosa. Então a gente tem uma opção que pode jogar pelo lado esquerdo, que pode jogar pelo lado direito, que pode te dar uma opção de deslocar o Soteldo para jogar como armador. E se você mantiver o Soteldo como titular do lado esquerdo e o Ângelo como titular do lado direito, você tem o Mendonça como opção, e uma opção muito melhor do que o Lucas Barbosa ou o Lucas Braga. Então sim, ele dá uma pequena alterada no patamar do Santos, o elenco do Santos fica um pouquinho mais forte no ataque em relação ao que era, em relação ao que é, né? No ano de 2022, já tô com a cabeça em 2023. Então sim, cara, eu acho que é uma boa contratação, é uma contratação melhor do que a contratação do Messias, e eu espero que ele mantenha os números dele aqui no Santos. Claro que no Ceará a competitividade, né, o estadual ele não joga contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o São Paulo, mas é um jogador que fez uma temporada relevante, que os seus números o credenciam a ser contratado pelo Santos, então eu não vou cornetar a contratação dele, eu vou cornetar o fato de terem dado 3 anos de contrato para ele, mas enfim, eu não sou o Rueda. Me alivia e me agrada o fato dele ter sido aprovado pelo Paulo Roberto Falcão e pelo treinador Odair Hellmann, então ele vai ter utilidade, pelo menos num primeiro momento. Cabe a ele provar que ele é digno de vestir o manto sagrado, né? Vamos torcer para que ele consiga desempenhar um bom papel e, enfim, ser feliz e nos deixar feliz na passagem dele pelo Peixão, beleza? Comentem aí o que vocês acharam dessa contratação. O Santos muda de patamar? Muda pouco? Não muda nada? Muda para pior? O que vocês acham? Comentem aí. E eu já ia esquecendo de falar, gente. Semana que vem, hoje é dia 8 de dezembro. Hoje fazem 20 anos da partida de ida do Santos pela final do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. O primeiro jogo daquela final de 2002 que o Santos ganhou de 2-0. E eu, agora, há poucos instantes antes de gravar esse vídeo, o vídeo só está saindo tarde por causa disso, justamente, porque eu tenho uma surpresinha para vocês, para a torcida do Santos. A gente vai fazer uma comemoraçãozinha desse título de 2002, que é um título muito importante. Vou dar um spoiler aqui para vocês já, hein? Então, eu entrevistei o nosso ídolo Renatinho, Renato Florenço, ele que joga de terno
foi um dos protagonistas dessa final, fez jogo na final, conversei por mais de 1 hora com ele. Ele contou algumas histórias que eu nunca tinha ouvido dessa época. Só para dar um exemplo, eu fico com vontade de falar e falo mesmo. O Santos jogou as quartas de final do Brasileirão contra o São Paulo, né? E o São Paulo tinha um timaço, Kaká, Ricardinho, Júlio Batista, Fábio Simplício, Rogério Ceni, Luiz Fabiano. E o Luiz Fabiano, posteriormente, jogou no Sevilha com o Renatinho. E o Renatinho contou nessa entrevista que o Luiz Fabiano contou para ele que o São Paulo, ao enfrentar o Santos nas quartas de final, o São Paulo tinha sido o primeiro colocado na fase de classificação e o Santos o último, o 8º. Então o Luiz Fabiano falou para o Renatinho que o São Paulo já tinha um clima de já ganhou e que isso meio que foi um salto alto. E ele conta inúmeras histórias. Cara, eu fiquei muito feliz de conversar com ele. Então, tô dando essa notícia para vocês aqui em primeira mão. Eu tenho mais uma entrevista marcada com o presidente Marcelo Teixeira, presidente na época de 2002, Marcelo Teixeira. Deve rolar dia 12. Se rolar, eu aviso aqui para vocês. E aí eu solto na semana do dia 15. Tô pensando em fazer uma live dia 15 para a gente comemorar. E tô negociando com um convidado que também teve um protagonismo nessa final. Então, por favor, fiquem atentos aqui ao canal, porque em breve, semana que vem, sai a entrevista com o Renatinho, deve sair uma entrevista com o Marcelo Teixeira, e quinta-feira, se tudo der certo, a gente faz uma live para comemorar com um convidado especial. Beleza? Se inscrevam aí no canal, ativem as notificações, nos sigam nas redes sociais. O Santos Mil Grau tá no Facebook, tá no Instagram, tá no Twitter, então nos sigam em todas essas redes e aguardem as próximas novidades. Beleza? Pra cima deles, rapaziada.